queridos participantes do Evento Sim. É uma honra extraordinária ter todos vocês aqui, do outro lado da tela e na casa, no lar de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Wanda e junto com a Luísa vou apresentar essa série de webinars com conteúdo técnico para vocês e que faz parte da programação do Evento Sim. E para vocês entenderem um pouquinho como que vai funcionar, hoje, em específico, a gente vai ter 2 webinars. O primeiro agora às 18 horas, numa temática aí de Digital Business, e o segundo às 20 horas, na temática de gestão de negócios. E a respeito desse primeiro webinar que a gente vai fazer, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter aí 1 hora de apresentação com o nosso palestrante e depois desse período de 1 hora, a gente vai migrar para uma sala de network, em que vocês vão poder tirar dúvidas, conversar, bater um papo a respeito de toda essa temática que vocês vão ver no webinar, tá bom? E, além disso, eu queria compartilhar com vocês que, caso vocês desejem acompanhar os outros webinars, tanto que vão acontecer hoje às 20 horas, quanto os da semana que vem, vocês podem encontrar toda essa programação aqui na plataforma mesmo, aqui do Linka. Então, vocês não precisam assistir somente aqueles que são relacionados aos seus cursos, ao seu MBA. Vocês podem assistir todos que vocês quiserem, porque esse conteúdo é para vocês. É a nossa honra poder fazer tudo isso para vocês. E uma outra informação que eu queria compartilhar para aqueles que ainda não são os nossos alunos, mas têm interesse em ser, é que aqui na nossa tela vai ter um QR Code, e se vocês apontarem o celular, a câmera do celular para esse QR Code, vocês vão ser direcionados para o nosso site, para conhecerem aí todos os nossos cursos, os MBAs e olharem todas as informações. Espero que vocês vão lá, que vocês se interessem, porque vai ser uma honra ter vocês como nossos alunos aí no próximo ano. E antes de partirmos para as boas-vindas do nosso palestrante, uma última informação essencial, que é a seguinte. Nós estamos, de hoje até sexta-feira que vem, fazendo essa série de webinars, com esse conteúdo técnico todo, e sábado que vem, dia 12/12, das 9 da manhã às 13 horas, vai ser a nossa grande festa, vai ser espetacular. Então, a gente vai ter aí uma programação fantástica com Daiane dos Santos, Cristina Talaco, Lars Surman, Márcio Balas e Matt Sorum. E para finalizar aí toda essa programação, a gente vai ter um show de encerramento com cover, a banda cover brasileira do Queen. Então vai ser imperdível. Essa finalização é o real significado do que é imperdível. Então, eu espero, nós esperamos que vocês não percam absolutamente nada de todo esse conteúdo, toda essa programação. Combinado? E agora a gente vai poder começar aqui o nosso webinar de hoje e eu quero dar as boas-vindas ao nosso palestrante Cláudio Cordeiro, que vai trazer uma apresentação dentro da temática de empreendedorismo e tecnologia em meios de hospedagem. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui, uma honra mesmo. Então, agora a gente vai dar início ao webinar, eu vou dar a palavra ao Cláudio e assim que ele finalizar a apresentação dele, a gente vai migrar para aquela sala de network que eu comentei e, enquanto isso, vocês podem ir mandando as dúvidas que tiverem, os comentários que quiserem fazer aqui nessa caixinha de perguntas aí da plataforma. E no momento oportuno, a gente vai compartilhar com o Cláudio e ele vai responder, tá bom? Então, Cláudio, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu montei uma palestra um pouco diferente das que eu costumo apresentar em outros momentos. Ela é basicamente focada na hospitalidade, claro, porque é o segmento que eu conheço, o segmento que eu atuo como diretor de negócios de tecnologia da TOTVS, mas não necessariamente a gente está falando somente de hospitalidade, né? Na verdade, todo o conceito que está por trás da palestra envolve qualquer setor ou envolve qualquer dinâmica de negócio
principalmente para empreendedores ou para qualquer outro segmento que a gente possa fazer analogia. Então, vou começar aqui a compartilhar com vocês a minha tela. Basicamente, eu vou dar, no primeiro momento, um contexto bem superficial aí do momento, né, de hotelaria, de como a gente consegue, qual é a visão de futuro para esse segmento, e na sequência a gente vai falar de tecnologia aplicada, e claro, mais uma vez, pode fazer analogia com qualquer outro segmento de negócio, e essa atuação ela é muito abrangente, né, dos aspectos tecnológicos, tá bom? Então, assim, o primeiro slide, basicamente, é um slide criado pelo time de IoT da TOTVS, que fala um pouquinho do que representa o futuro aí do turismo, especificamente da hotelaria, né? E acho que, óbvio que não vamos entrar em todos os detalhes, mas um grande contexto, e eu acho que muito importante, e isso se aplica principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, em que a transformação digital acabou sendo forçada, né, acelerou-se a transformação digital de uma forma nunca antes vista na história da humanidade. Então, a gente teve que se adaptar ao contexto de mobilidade, de smartphones e sites, etc., principalmente porque o convívio pessoal estava mais difícil e os negócios pessoais também estavam mais difíceis. Mas aqui é um dado que não representa o dado 2020. Na verdade, a comparação aqui na parte de baixo, se vocês perceberem, em 2016, é um dado um pouco antigo, mas é um dado muito representativo. Das 148 milhões de reservas que foram feitas no mundo, em 2016, 65% delas vieram de canais digitais, né, de mecanismos digitais. Isso não quer dizer que é pelo celular, quer dizer em qualquer plataforma, seja notebook, seja smartphone, enfim, qualquer mecanismo digital. Então, entre 2015 e 2016, houve um salto de 44% para 65%. E se a gente for atualizar para o contexto atual, eu tenho certeza que esse número vai bater os 90%, 95% de reservas feitas por mecanismos digitais. Então, aí, novamente, olhando para qualquer segmento, esse é um caminho sem volta, né? Então, as compras digitais, os relacionamentos digitais vão ser cada vez mais presentes dentro de qualquer segmento, hotelaria especificamente, tanto no relacionamento entre o cliente e o hotel, prévio, quanto no relacionamento de cliente e hotel durante a sua experiência de consumo. Então, esse é um contexto, basicamente, assim, que não tem como escapar, não tem como fugir dele, né? A digitalização, nesse momento de compra, é muito forte e tende a crescer cada vez mais. Outra questão são todos os que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tudo que envolve uma automação, né, do empreendimento, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas aqui a gente fala também um pouquinho desse contexto de automação. Um outro ponto que é muito importante, e isso não tem relação direta com o momento atual, mas com uma relação de evolução do cliente, né, desse meio de negócio, desse negócio, que é a chegada dos milênios e centênios dentro do mercado de consumo, né, no mercado de trabalho e, consequentemente, no mercado de consumo. E para esse indivíduo, os milênios, a gente tem um contexto de experiência muito mais forte do que tínhamos nas gerações anteriores, como a minha, X, Y, Baby Boomers. Então, eles têm uma visão de experiência muito mais forte, tanto que outros negócios, como locação de imóveis, né, Airbnb e outras plataformas, têm crescido muito justamente por conta dessa questão de dar uma experiência diferente para aquele usuário de meios de hospedagem. E aí, entre outras linhas de raciocínio, como hostel e outras formas de atendimento nesse negócio. E aí, nesse contexto de segmentação, nesse contexto entra a segmentação, que é um fator importante para
atender melhor esse perfil de consumo. Lembrando que hoje, neste momento, até pré-pandemia, né, os dados que nós tínhamos eram de que 33% dos clientes já eram millennials dentro dos hotéis. E tem um outro detalhe que é muito importante. A tendência é que, por mais que a quantidade de millennials não passe a barreira dos 50% muito em breve, mas a quantidade de receita gasta com hospedagem e turismo pelos millennials vai ultrapassar a barreira dos 50% muito mais rápido do que em números absolutos de utilização. Por quê? Porque millennials e centennials gastam muito mais com turismo, com viagem, com experiências, do que a geração anterior, que se preocupa muito mais com bens materiais, né? Então, a geração mais nova tem muito esse perfil de viagem e de gastar mais com esse tipo de experiência. Então, assim, o fato de esse mercado ser cada vez maior, né, o mercado millennials, e a visão desses clientes focarem numa questão de experiência, vai começar a fazer com que os hotéis mudem, os meios de hospedagem, mudem um pouco o conceito de negócio e tendam a elaborar conceitos de segmentação mais fortes, justamente para dar uma visão de experiência mais forte. E isso eu tenho certeza que muitos dos que estão me ouvindo estão nessa categoria e provavelmente vão se identificar não somente com o tipo de segmentação que eu vou apresentar, mas também com esse modelo de novo mindset, né, desse segmento. Então, o primeiro que eu vou apresentar aqui, dentro dessa visão de segmentação, é grandes cadeias, inclusive internacionais, como o Hilton, por exemplo, já estão levando conceitos de segmentação. Por exemplo, este caso específico é um hotel que, por um acaso, não abriu por conta da pandemia, mas já está pronto. É um hotel em São Francisco que tem uma academia dentro de cada apartamento, ou seja, a experiência de você, executivo, manter os seus hábitos de saúde sem especificamente utilizar uma academia, né? Você pode fazer dentro do seu apartamento, é um ponto de direcionamento desta segmentação. A próxima que eu vou apresentar é o Hotel dos Meus Sonhos, que é um hotel que fica nos Estados Unidos, que ele fica dentro de uma cervejaria, né? Dentro de um empreendimento que produz cerveja, e todo o hotel é tematizado dessa forma. Então, a experiência dentro desse hotel não é somente se hospedar, é se hospedar e interagir com o conceito da cervejaria. Então, assim, dentro do apartamento tem barris de chopp, etc. Vou passar um videozinho rápido aqui que mostra um pouquinho desse modelo, desse conceito. É isso, é um empreendimento, você viu lá que tem até uma geladeirinha dentro do chuveiro para você poder tomar cerveja tomando banho, né? Experiências absolutamente fora do contexto normal de uma hotelaria padrão, né? E é esse caminho que a gente tende a seguir, né? E aí, vários exemplos, este é um hotel submerso, que tem experiência de visão submarina, né? Outros não tão, diria, excitantes, mas pelo menos que também tem o seu contexto, que são os hotéis cabines, que a gente costuma ver bastante nos aeroportos, ou seja, um tipo de segmentação bem focada ali no turismo, ou pelo menos na estadia de curta duração, né, dentro de aeroportos, principalmente. E aí a doideira vai longe, né? Tem hotéis temáticos de prisão. Esse hotel do lado direito, apesar de visualmente ele não ter nenhuma característica específica, e é isso também um ponto importante, ou seja, você não precisa investir ou melhor, não é simplesmente investimentos em ativos ou em estrutura que faz um hotel ser temático. Esse hotel especificamente é um hotel feito para hóspedes
de perfil homossexual, masculino, e que o hotel inteiro é focado nesse segmento, ou seja, é um hotel normal, mas que o segmento aqui não é estrutural, é simplesmente num mercado ou num nicho específico de mercado. Tem esse hotel que fica na Tailândia. E hoje em dia, a junção do trabalho com residência e com hospedagem, no caso, residência estendida, né, que é o caso do hotel, já é um padrão de mercado, né? Então, esse hotel especificamente, por incrível que pareça, parece ser em algum lugar do mundo, claro que um lugar do mundo mas assim, em algum outro país, mas é no Brasil, fica no sul, em uma cidade pequena ao lado de Porto Alegre. Então, ou seja, esse tipo de segmentação já começa a surgir em outros mercados mais secundários, não só nos mercados principais, no hotel brasileiro. E, fazendo um paralelo, na Suécia, existe um hotel parecido com o mesmo modelo, né, que mistura o cowork com a hospedagem. E aí, todas essas segmentações explodem em vários perfis, em várias visões diferentes que vocês imaginam. E aí, assim, tem um contexto importante da segmentação, além de traduzir uma experiência mais única, né, uma experiência única, e ser muito mais atrativo aos millennials que estão vindo com força no mercado de consumo, tem a questão também de você, na segmentação, atingir de uma forma mais específica o teu nicho e você conseguir agregar muito mais valor ao hotel e, consequentemente, isso se torna receita, né? Então, ou seja, achar o cliente perfeito para o teu negócio perfeito faz com que, obviamente, potencialize os teus ganhos, né, em cima de uma proposta de valor. Então, a tendência é que o cliente queira pagar mais por empreendimentos que se adequem mais ao perfil dele. Assim como tem um outro lado também, é que você não fica refém de determinados canais. Quando você tem uma segmentação nesse porte, você não precisa, por exemplo, de grandes plataformas de vendas internacionais como Booking, etc. E acaba tendo um mercado muito particular. Então, você cria uma fidelização e os custos dessa distribuição, que não são pequenos, né, por esses grandes players globais, você acaba não tendo porque você tem um contato direto com o teu cliente, né? Além de, obviamente, ter um padrão de fidelização muito mais efetivo, né? E conseguir atender cada vez melhor esse teu cliente, escutando ele melhor, etc. Tá? Isso faz com que, hoje em dia, né, esse slide aqui mostra um pouquinho disso, né? Que é a questão de ser único, ou de ter uma experiência única, né? Aqui, olhando esses 3 cafés, eu tenho certeza, isso é a maior prova de que agrega-se valor quando você é único e diferenciado, né? Por exemplo, eu garanto que, se eu fizer uma pergunta para vocês, por qual dos 3 cafezinhos você pagaria um pouquinho a mais para consumir? Eu tenho certeza que vocês diriam que é o terceiro. Se aqui na xicrinha tivesse uma sereia verde com uma marca conhecida internacionalmente, provavelmente você pagaria muito mais até por esse mesmo cafezinho. Então, esse contexto de segmentação, de branding e de nicho é importante para agregar valor no negócio. Tá? Como eu falei naquele slide inicial, a forma do cliente comprar mudou muito, né? Então, a interação passou a ser muito digital, né? Mas muito forte isso mesmo, né? Tem crescido e a tendência é que fique restrito a públicos que não têm ainda o domínio da tecnologia, que cada vez vai ser menor. E a questão da segmentação que eu comentei, esse é um novo modelo, nova forma do mundo da hotelaria interagir com o seu público, né? E aí, obviamente, que, como eu falei, a gente tem o contato prévio, né, do cliente com o hotel, que passou a utilizar mecanismos digitais, mas também tem um contato dentro da experiência, ou seja, durante a hospedagem, né? Então, a gente tem chatbot que atende os clientes, você tem atendimentos via ferramentas como WhatsApp, como aplicativos, web applications que você pode utilizar, e o teu contato com o teu cliente acaba sendo via formas digitais durante a hospedagem, menu digital, esse tipo de coisa. Então, a tendência é cada vez mais a gente utilizar esse mecanismo. Para vocês terem uma noção, num grande resort brasileiro, com 250 apartamentos,
um determinado período em que o hotel estava cheio, num estudo que foi feito, havia 1.700 IPs conectados na rede de Wi-Fi. Isso quer dizer que para 250 apartamentos, a gente tinha mais de 7 dispositivos conectados por apartamento, né? Então, ou seja, uma família com um filho, 2 filhos, 7 equipamentos assim, rapidinho. Hoje em dia, secador de cabelo tem conexão com Wi-Fi, qualquer coisa que você leve, tem alguma forma de conexão, e isso acaba sobrecarregando também, muitas vezes, a estrutura de Wi-Fi dos hotéis. Mas isso é uma tendência que os hotéis vão ter que se adaptar a essa realidade. Isso não é mais segmentação, isso não é mais inovação, é commodity. O hotel que não tem um Wi-Fi bom, ou que não tem uma estrutura de conectividade boa, ficou para trás. Então, não é mais diferencial, é commodity. Tá? E aí, vou falar um pouquinho da tecnologia e o impacto disso no negócio, né? A gente percebe que a tecnologia hoje tem uma evolução gigantesca. Eu queria deixar claro que nada do que eu vou dizer aqui são verdades futuras, né? Não tem nada aqui que a NASA está fazendo por daqui 5 anos, são realidades atuais, coisas que já existem e que são possíveis e que têm um custo, inclusive, de utilização também factível, né? Não adianta nada ter uma solução tecnológica, mas que também o custo extrapola aí a realidade do negócio. Isso aqui são aderentes ao negócio e tecnologicamente viáveis e reais, não são verdades futuras, né? A primeira delas, e aí falando, na verdade, da tecnologia, né, da infraestrutura, que precisa ser muito melhor entendida dentro do empreendimento. Eu falei que o Wi-Fi já é commodity, né? A parte de tecnologia de gestão, obviamente, né? E a tecnologia de relacionamento com o hóspede. Então, esses 3 pilares aí da tendência precisam andar juntos. Não adianta você ter uma tecnologia forte de conexão com o teu cliente, mas a tua infraestrutura não sustenta. Não adianta você ter infraestrutura se o teu sistema também não gerencia isso de uma forma em que o empreendimento possa ser rentável. Então, esses 3 pilares precisam andar juntos. Nenhum deles pode estar muito à frente do outro, porque senão existe o desequilíbrio e você não consegue entregar, na verdade, o que você se propõe a entregar para o teu cliente. Esse equilíbrio precisa acontecer. E aí, entramos numa seara, óbvio, não vou entrar no detalhe em cada um deles, né? A gente tem essa apresentação tem uns 3 anos, então entre esses 5 e 10 anos aí de aplicação na realidade, já reduziu para 2 a 7, e considerando o momento Covid, eu diria que menos ainda, né? Que é a realidade aumentada e a realidade virtual. Então, assim, já que a gente comentou lá atrás que os millennials e os novos consumidores deste segmento têm um perfil muito voltado e relacionado a experiências, você também não pode mais vender o teu produto de uma forma normal. Então, se você simplesmente tiver um site que tenha lá 2, 3 fotos e essa experiência não for traduzida de uma forma palpável para o teu cliente, talvez você não consiga convencê-lo a ficar no teu empreendimento, ou convença, mas é muito mais fácil de convencê-lo se você usar, por exemplo, uma tecnologia de realidade aumentada. É caro? Não é caro. Fazer vídeos de realidade virtual e realidade aumentada não são caros. E lembra que hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão adquirindo aqueles... até brinde de fast food, eu já vi isso, que é aqueles óculos em que você coloca o celular lá e você consegue interagir com um vídeo de realidade aumentada, né, de realidade virtual. E essa interação acaba sendo assim, cada vez mais sensitiva, né, para os clientes que estão olhando o teu empreendimento. Então, assim, se você olhar isso nos mínimos, eu diria que pelo menos uma foto 360 do empreendimento é algo mais do que básico para passar um pouquinho daquela imagem, daquela visão de negócio. Tem um vídeo aqui, que é um vídeo, não vou passar inteiro, que ele tem mais ou menos 15, acho que 8 ou 10 minutos, mas eu vou passar um pedaço dele, que é para entender o que eu estou querendo dizer. Assim,
hoteleiros vão mandar um capacete desse para cada um dos seus clientes? Provavelmente não. Mas criar o vídeo e que um cliente possa baixar e utilizar o seu próprio equipamento para esse contexto, não é nada impossível de ser feito. Assistir rapidinho. E, como eu falei, a experiência se torna muito amplificada, né? E aí, obviamente, o desejo para consumir essa experiência aumenta. Criação de valores. Imagina, ao invés de você entrar no site e olhar foto, você vê a realidade, uma realidade virtual, a realidade aumentada, você consegue sentir a experiência do negócio. Mas não dá tempo de tudo. Mas, assim, basicamente é isso. Então, assim, olhando esse vídeo e entendendo a experiência como um todo, quem não viu que estava vendo esse vídeo agora, não se sentiu atraído por ficar nesse empreendimento ou curtir essas experiências nesse lugar. Todo mundo. Então, assim, essa visão, e ela pode ser extrapolada para qualquer outro negócio, por exemplo. Pode ser uma realidade virtual para você alugar um carro, né? Olhar o carro por dentro, pode ser, enfim, ver o produto, analisar o produto com diferentes ângulos. Tudo isso é a realidade que vai acontecer num curtíssimo período, num curtíssimo espaço de tempo. Tá? Segundo, e aí, assim, que eu comentei que não é nada absolutamente impossível, né? Em 2020, a gente saltou de 30 bilhões de dólares de vendas desse tipo de dispositivo para 90 bilhões, ou seja, triplicou a quantidade de dispositivos vendidos no ano de 2020, em reais, né? Em valor, não em reais, em dólares, na verdade, mas em valor financeiro, né? Ou seja, triplicou-se a venda de dispositivos. Isso dá uma amostra do que é a tendência que a gente vai sentir daqui para frente nesse contexto de realidade aumentada e virtual. A expectativa de venda aqui, como eu falei, pulou de 2,5 em 2016 para 24 milhões de dólares, né, de vendas desses dispositivos. Então, assim, um crescimento brutal e gigantesco do consumo desses equipamentos, e obviamente as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade de experiências sensoriais utilizando esse tipo de equipamento. Outra situação, que aí é muito mais ligada à questão de automação e não necessariamente só isso, mas de conhecer o cliente, de conhecer o perfil do teu cliente, são os identificadores, né? Os sensores, beacons, que ficam dentro do empreendimento, seja hotel ou seja qualquer negócio. Vou dar um exemplo, a TOTVS tem vários segmentos, então dá para dar exemplo de todos eles, desde de um varejo em que a posição das prateleiras ela muda de acordo com o perfil dos clientes que estão entrando naquele empreendimento, até, por exemplo, uma loja de grife famosa que tem bolsas e sapatos. E aí, dependendo se aquela cliente ou aquele cliente já consumiu naquela empresa,
quando o cliente entra dentro da loja, por cruzamento de informações, obviamente, já pinga para a pessoa que está ali na loja, para o vendedor, né? Qual que é o perfil de consumo dessa pessoa, se ela gosta mais de sapato ou se ela gosta mais de bolsa. E, obviamente, esse vendedor vai levar essa consumidor ou esse consumidor para o lugar onde o perfil de consumo se adequa mais. Não vai perder tempo com coisas que o perfil de consumo da pessoa não seja aderente. Então, isso é um exemplo de como os sensores, e obviamente cruzado com informações do cliente, podem trazer grandes benefícios. No caso especificamente de empreendimentos hoteleiros, dá para se pensar, por exemplo, num resort, em que você tem até o teu perfil de atendimento ou a tua força de trabalho pode ser manuseada de acordo com esses sensores. Então, se eu tenho uma determinada piscina que tem mais pessoas do que na outra, eu consigo movimentar meu recurso de atendimento para ter uma prestação de serviço melhor, usando esses sensores e beacons, e inclusive até para coisas básicas, né? Quem já não viu aquele botãozinho, aquele marcadorzinho, às vezes até em companhia aérea tem, que eles ficam apertando o botãozinho, contando quantas pessoas tem num determinado local. Com sensores e beacons, não precisa disso, simplesmente ele vai me dizer tem 250 pessoas. E mais do que isso, hoje em dia já tem tecnologia, já existe aplicação que te pode passar alguns dados, por exemplo, como gênero, né? Se as pessoas que estão ali são do gênero masculino ou feminino, e as emoções. Esses sensores conseguem ler as emoções das pessoas e te dar um perfil de as pessoas estão felizes ou não estão felizes naquele determinado ambiente. De novo, nada NASA, tá? Isso aqui não é NASA, isso aqui é realidade. Já existe em vários empreendimentos do mundo esse tipo de sensor que estabelece esses níveis de interação, vamos chamar assim, digital com o cliente, né? Inclusive em shows, tá? Eu já vi matérias em alguns eventos, né, que são shows, que existem esses sensores e até o tipo de música tocada pela banda, ela é alternada de acordo com a resposta desses sensores, visualizando o perfil do público que está ali embaixo ou da emoção desse público que está embaixo. Então, você percebe que cada vez mais isso aí vai entrar em todos os segmentos, né, e todas as áreas de atuação de negócio. Outra coisa, obviamente, para fazer aquela interação, a gente vai precisar de dados. E aí entra um contexto muito atual, que é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é importante, é uma lei que veio garantir algumas relações de consumo entre as empresas e quem, de fato, tem os dados, que somos nós mesmos, mas isso não quer dizer que é uma endemonização dos dados, pelo contrário, as empresas podem sim ter dados dos seus clientes, desde que eles saibam que existem esses dados e desde que eles saibam para que vai ser utilizado aquele dado. Então, assim, se eu cheguei vou dar um exemplo bobo também, mas acho que fica bem ilustrativo. Se eu chegar num hotel e me perguntarem que time que eu torço, e eu disser, não tem problema você ter esse dado, meu time é esse, e ele me disser, olha, esse dado aqui vai ser utilizado para quando seu time ganhar, ou quando você estiver hospedado, seu time jogar, a gente vai te mandar um SMS, qualquer coisa assim, para que você assista o jogo, ou até, se for campeão, vou te mandar um WhatsApp dando os parabéns, ou qualquer coisa desse tipo. E aí, assim, você entregar ou não um dado passa a ser um desejo teu. Se você entregou e ele utilizou aquilo para isso, não tem problema nenhum. Então, assim, não é para dizer, não é que os dados são impossíveis de ter, nem impossíveis de ser tratados. Os dados existem, você pode tratá-los, desde que seja dentro daquela característica. No mesmo exemplo que eu falei, né, se de repente o dado do time que eu torço for utilizado por aquele empreendimento para passar por uma empresa de artigos esportivos me oferecer camiseta, aí existe uma distorção e a lei tem que ser aplicada, não pode acontecer esse tipo de coisa. Né?
Então, é esse um pouco do contexto, inclusive, da Lei Geral de Dados. Mas é óbvio que, desde lá do começo, que eu estou falando de segmentação, estou falando de aplicação de meios digitais para personalizar o teu atendimento, é claro que tem que estar muito ligado a uma base de dados trabalhada e bem montada, para que você potencialize os ganhos teus em relação aos dados, em relação às ofertas de tecnologia que você vai adotar. Um dado também, o crescimento do mercado de Big Data no ano, até 2020 foi um crescimento de 55% a partir de 2016, né? Então, ou seja, vai pular de 1,7 bilhões para 9,4 bilhões de dólares o investimento e o valor desses esses grandes bases de dados ao longo dos anos. Então, ou seja, um crescimento também exponencial, né? Falando em tecnologias, é quase que chovendo molhado o fato de ser exponencial no mundo da tecnologia. E, obviamente, atrelado a base de dados, atrelado a equipamentos, né? Hardware de tecnologia e mecanismos de gestão, você tem uma inteligência artificial por trás e que precisa ser adotada, de novo, em várias frentes, seja na parte de estrutura, seja na parte de gestão, ou seja na parte de relacionamento com o teu cliente, para que você tenha ganhos relacionados a esse negócio, né, ao teu negócio. Vou dar um exemplo prático também. Vamos supor que você fique 10 dias num hotel, e nesses 10 dias que você ficou no hotel, você não comeu absolutamente nada no hotel, você não utilizou nenhuma área, por exemplo, de restaurante do hotel. Hoje em dia, habitualmente, eu garanto para vocês que eu posso cortar meu pulso esquerdo aqui, se 10% dos hotéis souberem que você não consumiu absolutamente nada durante os 10 dias que você ficou no hotel. E corta aqui o meu direito, se desses 10% fizerem alguma coisa, ou seja, fizeram alguma ação para mudar esse panorama. Então, imagina, neste contexto, tendo inteligência artificial, você cruza as informações dos sensores, do consumo dele, com o tempo de hospedagem. No terceiro dia, você cria um algoritmo que faz isso para você. Ele vai te apresentar dizendo, olha, aqui no terceiro dia nós temos esse cliente que já estão no terceiro dia e não consumiram nada. Então, vamos fazer uma ação com ele? Vamos. O que significa essa ação? Aí, cada hotel vai fazer a sua disponibilização, ou cada negócio, na verdade, né? Vai entregar um desconto, vem aqui, tenha R$10. Isso, obviamente, acontece, todo mundo sabe, com iFoods e Uber Eats, né? Então, assim, experimenta ficar 10 dias sem pedir nada no Uber Eats ou no iFood, para ver se você não recebe um SMSzinho de 10% de desconto, de promoção de qualquer coisa. Então, isso já funciona em grandes players, mas é muito pouco utilizado em pequenos players. Só que isso não é algo caro. Isso esse exemplo mesmo que eu estou dando de cruzamento de dados de consumo versus hospedagem é uma perda de pouquíssimo tempo de alguém que conheça dados e conheça inteligência de dados artificial para fazer um algoritmo e cruzar essa informação e pipocar para você essa informação, que é esse cliente não consumiram no teu empreendimento. Ou, extrapolando para qualquer tipo de negócio, esse cliente tem X tempos que não aparece na minha loja, ou não vem na minha loja, né? Isso aí eu vejo muitas vezes ser feito de forma intuitiva, né? Sei lá, cara, barbeiro te manda uma mensagem quando percebe que tem muito tempo que você não aparece, etc. Mas não existe uma inteligência artificial por trás. Se tivesse uma inteligência, eu garanto que dos 20% de clientes que ele percebeu, ele teria 100% de cobertura de todos os clientes que nunca mais apareceram, por exemplo, no empreendimento dele. Então, a inteligência artificial é um caminho, não é um caminho caro, é um caminho até simples de ser utilizado, mas para isso precisa ter uma base de dados qualificada, né? Não adianta você ter uma base de dados que as informações não batam. E principalmente a alimentação dessas informações. Tem um outro exemplo também, aí falando especificamente da base de dados, que assim, há alguns anos atrás, analisando a gestão de um empreendimento hoteleiro,
quando eu fui analisar as estatísticas de origem, né, dos clientes que ficaram naquele hotel, ficaria milionário se eu montasse um posto de atendimento em Abadia de Goiás e no Afeganistão, porque é o primeiro nome que aparece na lista de cidades e é o primeiro nome que aparece na lista de países. Então, 50% dos clientes do hotel vinham de Abadia de Goiás e 50% dos clientes internacionais vinham do Afeganistão. Então, isso mostra que a qualidade do dado precisa ser importante e a alimentação dele também é importante, né? Trash in, trash out, ou seja, colocou lixo para dentro, vai sair lixo lá na hora de analisar esses dados. Então, muito cuidado na hora de receber esses dados e guardar e tratá-lo, né? Com LGPD, responsabilidade em cima dos dados, e também para utilizar de uma forma dentro do negócio mais lucrativa, você precisa ter uns dados bem trabalhados. Tá? Aqui eu vou mostrar um videozinho, porque assim, tudo que eu comentei até agora de negócio e de tecnologia, e óbvio que eu trouxe algumas das tecnologias aplicadas. Por trás disso, a gente tem sensor dentro de produto, caixa automatizado. Quem tiver curiosidade de entrar no YouTube e buscar pela Store da Amazon, né, que você pega o produto da prateleira, põe no carrinho, ele já vai para a tua fatura, você devolve o produto da prateleira, ele sai da tua fatura, e tudo isso realidade, tá? Não estou dizendo, de novo, não é nenhuma experiência, isso já é realidade. Em muitos lugares já existe esse tipo de ação. Assim como expande para vários outros negócios, agricultura, a quantidade de aplicativos que você consegue mapear e monitorar ali a produtividade do teu negócio, inclusive utilizando sensor, né, mapa de calor, se tá dentro da temperatura correta ou não, utilizando drone. É um negócio, assim, absolutamente fantástico, o quanto a tecnologia cresceu dentro dos negócios, né? Assim, falando especificamente do negócio hotelaria, nem tanto, ainda existe muito a se caminhar dentro desse segmento de negócio, e assim como turismo como um todo, companhias aéreas dão alguns passos mais largos, até porque a quantidade, o nível de investimento também é muito maior, né? E a hotelaria acaba seguindo um pouco o que as companhias aéreas fazem. Para ter uma ideia, hoje, uma das demandas, vamos chamar assim, da hotelaria é ter totens de atendimento nas recepções dos hotéis. Eu, como gestor do negócio dentro da TOTS, eu respondo: para quê você quer um totem dentro da tua recepção? Né? Assim, não precisa ir muito longe, só você vai até um aeroporto aqui pertinho e observa a quantidade de pessoas que utilizam o totem dentro do aeroporto. É mínima, porque quem tem já uma evolução digital vai utilizar o aplicativo da companhia aérea. Eu, sei lá, eu voo muito, sei lá, não sei há quanto tempo que eu não vou até um guichê da companhia aérea, só quando dá algum tipo de problema que eu acabo indo, mas 95% das vezes vou direto para o portão de embarque, apresento, passa e tchau. E em algum momento, talvez até nem precise mais isso, né? Vai ter um sensor lá que vai me reconhecer facilmente, que tem um nível de garantia de segurança alto, e provavelmente nem precise mais falar, nem passar, nem interagir com ninguém, né? E outra coisa, assim, não adianta, se no meu aplicativo deu algum tipo de erro, não adianta ir até um terminal de autoatendimento, porque a engenharia, o motor por trás do aplicativo é o mesmo do de autoatendimento. Então, se deu um erro no teu aplicativo, 99,9% de certeza que vai dar o mesmo erro na hora que você utilizar o totem. Então, basicamente, vai direto para o atendimento pessoal, né, dentro de uma loja, etc. Então, esse atraso tecnológico, às vezes, causa esse tipo de distorção, né? Da busca hoje por totens de atendimento, quando, na verdade, nem as companhias aéreas mais estão abolindo
o totem de atendimento, que não serve mais para nada, né? Os aplicativos, os web applications estão tomando bastante, né, do mercado do negócio, né, da tecnologia para o negócio de serviços, tá? E aí expande para locação de carro, para, enfim, qualquer tipo de serviço, né? A interação passou a ser muito mais digital e serviços de todas as características, né? Hoje em dia, 90% dos contratos que são assinados na TOTS são digitais, 99% até, eu diria. Então, assim, isso já é uma mudança sensível, né? O contrato físico deixou de existir, provavelmente os cartórios vão ter que se adaptar a essa nova realidade. É claro que os órgãos públicos andam bastante atrás das empresas privadas, mas é inevitável, né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vide as últimas eleições agora, o e-título, né? Que foi a solução e a ferramenta. Voltando um pouquinho para a questão da companhia aérea, hoje eu embarco em avião sem simplesmente mostrando o celular, porque eu mostro o cartão de embarque no celular e mostro o RG digital no celular também. Então, não precisa mais nada físico para apresentar. E aí, documento de carro, carteira de motorista, enfim, tudo está indo para este caminho digital. É inevitável. E como eu falei no começo, né, a pandemia acelerou essas questões, inclusive para a própria hotelaria, que vai ter que se reinventar no contexto de atendimento, né? Ou seja, não dá mais para ter aglomeração na recepção, até por uma questão de higienização melhor e mais efetiva dos apartamentos. Tem muita gente que vai preferir utilizar o seu próprio equipamento para interagir com o hotel e não pegar telefone ou algum outro tipo de equipamento do hotel. Automação nessa relação, ou seja, televisão, ar-condicionado, que vai chegar no momento que via aplicativo você consegue gerenciar no teu próprio celular e não mais nos controles, evitar também o contato dos controles. Fechadura do apartamento, não precisa mais ter cartão, né? Hoje em dia já tem fechaduras que abrem ou com QR Code, ou com senha, ou com aproximação do celular, um código. Então, tudo isso vai fazer parte de um contexto de evolução forte, e a tecnologia vai dar suporte para isso, né? E do lado interno do negócio, né, tudo isso vai ter que ser espelhado na gestão, né, na forma de gerir, na forma de lidar com a tecnologia, na escolha da tecnologia. Precisa ser aderente ao teu negócio, precisa ser suficientemente adequada financeiramente, né, ao teu negócio, para não ser uma coisa cara, que de repente o teu negócio desande porque você adquiriu uma tecnologia muito cara, mas também não pode ser tão barata que não te entregue o que exatamente você gostaria de ter, né? E aí a automação atrás do negócio envolve também consumo, inteligência artificial em dados de consumo, também é um lado, não só do lado do cliente, mas do lado interno, né? Mecanismos de gestão dos insumos, né? Que você consiga, com uma inteligência artificial, prever padrões de compra e melhorar o lote de compra, esse tipo de coisa. Então, isso tudo passa por cima também de uma visão de tecnologia aprofundada. E assim, para finalizar essa parte de apresentação, eu vou mostrar um vídeo que representa muito do que eu comentei agora, da visão da gestão, né? Ele é, óbvio, um vídeo análogo, né, de analogia, mas que fala bastante sobre o que representa a tecnologia ou o avanço da tecnologia dentro do negócio e, nesse caso, não tão preparado. Então, deixa eu colocar o vídeo aqui. E o vídeo é bacana porque tem um barulho de forma que gosta.
vai andar num circuito de terra, de areia. Ele vai andar? Vai andar, vocês estão vendo, ele está andando, está correndo. Ele vai render tudo que ele pode render? Provavelmente não. Você precisaria ter uma base muito melhor, uma base de sustentação muito melhor. E aí é processos, estrutura física mesmo, de gestão, estrutura física, não, questão de estrutura de gestão, mecanismo de gestão, tratamento de dados, tudo isso precisa ser muito sólido para colocar um Fórmula 1 correndo. Se não, é melhor você colocar um Fusca. Nessa situação é capaz de Fusca andar na mesma velocidade que o Fórmula 1 e nos ter aqui. Segunda analogia, não menos importante, é o piloto. Quem é o piloto? É o usuário da tecnologia. Se você não capacitar o teu usuário para poder dirigir a tecnologia ou dirigir o Fórmula 1 de uma forma adequada, eu tenho certeza que na primeira curva que tiver na frente do negócio, o teu Fórmula 1 vai parar lá longe, né? E assim, não adianta você contratar um motorista de trator para dirigir o Fórmula 1. Então, capacitação é um outro pilar da tecnologia. Não adianta nada disso tudo que eu falei, não adianta aplicar nada disso que eu falei, se você não tiver esse embasamento de processos, de sustentação e capacitar a tua equipe, porque senão simplesmente vai ser um aplicativo bonito que as pessoas, e aí tem N exemplos por aí afora, por exemplo, de comanda eletrônica nos restaurantes, né? Tem muito investidor de restaurante que compra comanda, olhou, deixou lá, passou 3 dias, quando vai olhar, tá todos os garçons anotando no papelzinho mesmo, porque é muito mais fácil, muito mais simples. Então, é capacitar quem vai dirigir a tecnologia dentro do teu negócio, também um outro pilar de sustentação de tudo isso dentro de qualquer tipo de negócio, tá bom? Então, era isso, era essa apresentação, deixa eu ver aqui, foram 50 minutos, então, dentro do tempo. Agora, Wanda, fique à vontade para próximas etapas aí da apresentação e obrigado pelo tempo de todo mundo. Cláudio, muito obrigada pela sua apresentação, foi excepcional poder te ouvir de verdade. E a gente tem ainda 7 minutinhos antes de partirmos para a sala de network. E eu já tenho 2 perguntas aqui para você e eu vou fazê-las, tá bom? A primeira é a seguinte: qual hotel ou rede de hotéis aqui no Brasil mais bem preparado com base em todas essas tecnologias que você mencionou? Uau, pergunta difícil. Eu diria assim, a hotelaria no mundo é atrasada, a hotelaria no Brasil é mais atrasada que a hotelaria do mundo, e eu diria que no Brasil, talvez... assim, na verdade, tem nichos, né? Tem nichos de hotéis que têm essas características, mas não necessariamente são redes. As grandes redes brasileiras são muito parecidas com as redes americanas, né? Elas são muito mais em cima de uma marca, de um branding e de volume, de grande giro. Então, a adoção de tecnologia por essas empresas não é tão forte. Mas eu tenho vários exemplos de hotéis com características. Vou dar um exemplo, Salinas de Maragogi é um que aparentemente parece, mas é um hotel, um resort, não é? Sim, mas que tem um alicerce tecnológico muito forte. Eu diria que, sim, se eu tivesse que falar de uma rede, eu falaria da Intercity hoje. Talvez é a que está um degrau acima nessas questões de tecnologia, de interação com o cliente, etc. Mas mesmo assim, se comparar com outras bandeiras internacionais, a própria Accor, né, que cuida da marca Ibis, Novotel, etc., ele tem um avanço tecnológico global, mas que muitas vezes não é utilizado nos empreendimentos aqui do Brasil pelo perfil, porque são hotéis muito econômicos, etc. Mas, assim, eu diria que, respondendo a tua pergunta, talvez Intercity um pouquinho à frente das outras, como rede, mas tem vários empreendimentos que têm essa visão de tecnologia muito mais forte, né? E aí dá para se citar alguns exemplos. Por exemplo, Unique, de São Paulo, é um hotel que tem uso de tecnologia forte. Enfim, tem vários exemplos aí, mas ainda estamos muito, muito, muito atrasados, né? Isso, eu diria que
vai ser uma grande necessidade, né, principalmente nesse último vídeo, né, de mudar o mindset, de mudar a maneira como enxerga a tecnologia dentro do empreendimento, é o primeiro passo para conseguir, sim, aderir a uma tecnologia ou uma ferramenta de suporte tecnológico mais moderno. Excelente. E a segunda pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: quais as opções ou ferramentas básicas num aplicativo para um pequeno negócio de hospedagem? Como eu falei, a gente tem dois contextos, né? Tem um contexto pré-hospedagem, então, para esse aplicativo de captação, né, de reservas, eu diria que, óbvio, você tem que mostrar muito bem o teu empreendimento no aplicativo, né, para gerar esse desejo de consumo. Então, é muito mais visual e sensorial do que efetivamente uma funcionalidade do aplicativo. Até porque é meio padrão, é uma ferramenta de venda online, né? Então, como qualquer site de negócio. Então, o motor de reserva e o motor da engrenagem por trás é muito padrão, mas toda a experiência tem que ser traduzida nesse aplicativo para que o cara consiga, vide ali a realidade aumentada, não necessariamente isso, mas pode ser foto 360, pode ser várias coisas, que mostre exatamente qual que é a experiência que aquele cliente vai ter no teu empreendimento. E essa experiência pode ser N, tá? Se for um hotel fazenda, mostrar a vaquinha no pasto, assim, não é que precisa ser algo, assim, de ir para a lua, não, coisas básicas. Se o teu nicho, se o teu segmento for aquele, mostra aquilo. Se o teu hotel, o apelo dele é ser pé na areia, mostre a areia, mostre alguém com pé na areia, né? Então, essas coisas de você mostrar efetivamente essa sensação que o cliente vai ter dentro do teu empreendimento. E tem o segundo lado, que é o aplicativo de relação interna de consumo, né? Ali, ou seja, a pessoa poder fazer pedido, tanto itens de produto, né, comida, bebida, esse tipo de coisa, quanto serviço. Eu quero mais um travesseiro, quero um secador, quero esse tipo de coisa. Então, o aplicativo precisa cobrir aquilo que você oferece, de uma forma simples, né? Que a pessoa... e aí, assim, vamos lá, tecnologia não existe milagre, existe milagre não, inovação é muita cópia. Então, você pegar o padrão de um iFood, de um Uber Eats, que já é um modelo amplamente testado, e você criar exatamente naquele perfil de consumo aquilo que você tem dentro do hotel, seja de experiência, de massagem, esse tipo de coisa, seja de consumo de produto mesmo. Então, aquele modelo é um modelo já bem sustentado, bem sedimentado no mercado. Então, de novo, mas também é a mesma coisa. Não adianta você dizer, tem um prato aqui de comida, mas você não tem nem a foto do prato no aplicativo. Provavelmente você não vai vender tanto quanto se tivesse uma imagem. Então, assim, o apelo de marketing, no final das contas, por trás dos aplicativos, é muito melhor, muito mais forte do que exatamente as funcionalidades. As funcionalidades são básicas de ferramentas de venda, né, motor de reservas e de relação de consumo. Maravilha. E agora eu tenho duas notícias. A ruim é que o nosso tempo terminou e a maravilhosa é que agora a gente ainda vai ter 1 hora de network na nossa sala de network, que fica aqui. Vocês podem só acessar esse botão aqui no canto esquerdo da tela e migrarem para essa nova sala, tá bom? Em que vocês vão poder tirar todas as dúvidas com o Cláudio Cordeiro. Então, Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui. Como eu mencionei, foi excepcional, foi um prazer poder aprender tanto com você. E se você quiser deixar aí uma mensagem final, a palavra é sua. Eu queria só agradecer a oportunidade, né, de falar. Geralmente nas minhas palestras eu não foco necessariamente nos produtos que a minha empresa faz, mas sim basicamente na evolução, e obviamente a gente tem que estar sintonizado com todas elas, né? Então, é isso. Obrigado pela oportunidade e vamos lá pro networking responder aquilo que eu conseguir, que eu souber. Maravilha. E também muito obrigada a todos vocês que estão participando do evento Sim, que nos assistiram até aqui.
Esperamos vocês lá na sala de network e também aguardo vocês no webinar agora das 20 horas e na semana que vem, que tem uma programação aí cheia de conteúdo maravilhoso e muito, muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero vocês para o network.